Meus amigos, há muitos anos eu venho realizando pesquisas sobre inteligência artificial para identificar os seus benefícios, mas também seus riscos políticos, econômicos e sociais. E evidentemente que ao pesquisar, nós procuramos ouvir a opinião de especialistas na área, a fim de determinar como evitar os riscos políticos, econômicos e sociais do uso da inteligência artificial. Então, este é o tema da nossa apresentação a partir deste momento. O que nós pretendemos é apresentar os riscos políticos, econômicos e sociais do uso da inteligência artificial e como evitá-los. Mas antes de tratar dos riscos políticos, econômicos e sociais e como evitá-los, é importante caracterizar exatamente o que significa inteligência artificial, que é uma tecnologia computacional ou um conjunto de tecnologias como redes neurais artificiais, algoritmos e sistemas de aprendizado, cujo objetivo é imitar capacidades mentais humanas, tais como raciocínio, percepção do ambiente e capacidade de tomada de decisão. A tecnologia é desenvolvida com o intuito de que máquinas possam resolver uma série de problemas, abordando desde a grande complexidade de gestões governamentais e da indústria, as tarefas do cotidiano do homem e mulher modernos. Para isso, a inteligência artificial utiliza uma sofisticada tecnologia de aprendizado, permitindo que ela aprenda com um grande conjunto de dados e atue por conta própria. O objetivo geral da inteligência artificial é criar máquinas. É importante observar isso. O objetivo geral da inteligência artificial é criar máquinas que possam operar com o mesmo nível de capacidade cognitiva dos humanos, ou até superá-los. Nos últimos anos, a inteligência artificial emergiu como uma força transformadora em vários setores, revolucionando a forma como as empresas conduzem seu negócio. É importante destacar, meus amigos, que a inteligência artificial está baseada em 3 tecnologias. A primeira diz respeito ao machine learning, ou seja, o aprendizado de máquina, que é uma aplicação de inteligência artificial que fornece ao computador a capacidade de aprender e melhorar automaticamente com sua própria experiência. Na prática, é como se o computador operasse como um ser humano. O aprendizado de máquina se concentra no desenvolvimento de softwares que podem acessar dados e usá-los para aprender com eles. O processo de aprendizagem começa com a observação de dados, de modo a procurar padrões estatísticos e tomar boas decisões com base nos exemplos fornecidos. Desta forma, o objetivo principal é fazer com que computadores aprendam automaticamente, sem intervenção humana. A segunda tecnologia da inteligência artificial diz respeito ao Deep Learning, ou aprendizado profundo, que é um subconjunto do aprendizado de máquina, sendo essencialmente uma rede neural com 3 ou mais camadas. Essas redes neurais tentam simular o comportamento do cérebro humano,
embora longe de corresponder à sua capacidade, permitindo que a máquina aprenda com a abundância de dados. Apesar de uma rede neural com uma única camada ainda possa fazer previsões aproximadas, camadas ocultas adicionais podem ajudar a otimizar e refinar a precisão. O aprendizado profundo, ou seja, o Deep Learning, que é a segunda tecnologia da inteligência artificial, conduz muitos aplicativos e serviços de inteligência artificial que melhoram a automação, realizando tarefas analíticas e físicas, sem intervenção humana. A tecnologia de aprendizagem profunda está por trás de produtos e serviços diários, como assistentes digitais, controles remotos de TV, habilitados por voz, e detecção de fraude de cartão de crédito, bem como tecnologias emergentes como carros autônomos, por exemplo. Os carros autônomos operam fundamentalmente baseado no Deep Learning, ou aprendizado profundo. A terceira tecnologia da inteligência artificial diz respeito ao processamento de linguagem natural, que é um ramo da inteligência artificial que ajuda os computadores a entender, interpretar e manipular a linguagem humana. O processamento de linguagem natural se baseia em muitas disciplinas, incluindo ciência da computação e linguística computacional, em sua busca por preencher a lacuna entre a comunicação humana e a compreensão do computador. Os algoritmos, meus amigos, são a essência de qualquer sistema de inteligência artificial, que são alimentados com a maior quantidade de dados possível, como referências, para que possam aprender melhor. Trata-se de uma ferramenta que maneja as decisões, ou melhor, que mapeia as decisões dentro de um sistema e suas possíveis consequências. Os algoritmos inteligentes possuem a capacidade e o processo de filtrar ordem e estrutura. Assim, apresentam de forma autônoma conteúdos que podem, de acordo com as regras dos algoritmos, ter mais ou menos influência, excluindo outras possíveis informações. De maneira geral, um algoritmo compreende uma sequência finita de ações executáveis, passos que devem ser seguidos para resolver um problema, ou no caso mais comum, em ciência da computação, executar uma tarefa. O algoritmo em si não é o programa, mas a sequência de ações e condições que devem ser obedecidas para que o problema seja resolvido. Os algoritmos são sequências finitas de instruções utilizadas a fim de resolver um problema. Por exemplo, quando alguém acessa um site, os algoritmos definem o caminho para a correta abertura da página. Quando alguém interage com o link, outros algoritmos são acionados, indicando o que fazer. Os algoritmos são produzidos por profissionais especializados, conhecidos como desenvolvedores. Os algoritmos são escritos em uma linguagem de programação específica, que faz com que a máquina obedeça aos comandos. É como se os desenvolvedores fossem especializados na língua dos computadores, escrevendo instruções de como eles devem atuar. Todas as atividades da internet, por exemplo, são mediadas por algoritmos. Quando alguém clica em um link, há um algoritmo específico que recebe aquele clique, faz um processamento para resolver essa tarefa e a soluciona, redirecionando-a a uma página. Toda a vida digital envolve essas sequências lógicas a fim de resolver problemas escritas por desenvolvedores
É importante observar, meus amigos, que diferentemente do algoritmo, que é um tipo de processo, procedimento ou conjunto de regras que deve ser seguido para resolver qualquer tipo de cálculo, ou seja, instruções passo a passo que definem como o trabalho deve ser executado a fim de obter o resultado desejado, o software, diferentemente do algoritmo, é um tipo de sistema que permite ao usuário interagir com o computador e dar instruções ao computador para executar tarefas específicas, bem como controlar o funcionamento do hardware e suas operações. Software, em síntese, é um conjunto de instruções que devem ser seguidas e executadas por um mecanismo, seja ele um computador ou um aparato eletromecânico. Software é o termo usado para descrever programas, aplicativos, scripts, macros e instruções de código embarcado diretamente o firmware, de modo a ditar o que uma máquina deve fazer. Todo programa de computador, celular, tablet, smart TV, console de videogame, set-top box, entre outros, é um software, seja ele um editor de textos, um navegador, um editor de áudio ou vídeo, um jogo, um aplicativo de streaming, etc. A inteligência artificial é uma tecnologia transformadora, com potencial para revolucionar diversos setores da atividade humana, mas também apresenta riscos significativos nos âmbitos político, econômico e social. O uso da inteligência artificial traz ganhos relevantes para a sociedade, isso é indiscutível, mas também envolve riscos políticos, econômicos e sociais que precisam ser cuidadosamente administrados. É provável que os cérebros artificiais superarão a inteligência dos cérebros humanos em 2050, de acordo com a opinião de especialistas. Com o advento da superinteligência artificial. Quando então esta nova superinteligência pode se tornar muito poderosa. O destino da humanidade se tornaria, portanto, dependente das ações dessas máquinas superinteligentes. Mesmo que a superinteligência artificial produza benefícios para a humanidade, há o risco de que ela seja mais utilizada para o mal e não para o bem da humanidade, com a tendência de sua maior aplicação para fins militares, isto é, para a guerra cibernética na corrida armamentista no mundo. Com a superinteligência artificial, uma ampla gama de consequências poderá ocorrer, incluindo consequências extremamente boas e consequências tão ruins quanto a extinção da espécie humana, se ela se voltar contra os seres humanos. A superinteligência artificial pode representar a extinção da raça humana, segundo o falecido cientista Stephen Hawking, que publicou um artigo abordando essa questão em 1º de maio de 2014 no jornal The Independent. Hawking afirmou que as tecnologias se desenvolvem em um ritmo tão vertiginoso que elas se tornarão incontroláveis ao ponto de colocar a humanidade em perigo, segundo a opinião de Hawking. Hawking conclui dessa forma: hoje haveria tempo de parar, amanhã seria tarde demais. O desenvolvimento indiscriminado de uma inteligência artificial poderia indicar o fim da humanidade, segundo Hawking. Por ocasião da morte de Stephen Hawking, em março de 2018, essa famosa citação do astrofísico ecoou na imprensa e nas redes sociais. Centenas dos principais cientistas e pesquisadores de inteligência artificial alertaram, e isso nós constatamos pela pesquisa que nós realizamos,
constatamos que centenas dos principais cientistas e pesquisadores de inteligência artificial alertaram que a tecnologia representa um risco de extinção para a humanidade. E várias figuras proeminentes, incluindo o presidente da Microsoft, Bernd Smith, e CEO da OpenAI, Sam Altman, pediram maior regulamentação. Durante muito tempo relegado aos registros da ficção científica, o medo da inteligência artificial está enraizado há alguns anos no debate público, associado tanto à automatização maciça do setor produtivo e ao desemprego em massa, quanto à perspectiva de contribuir para a produção de armas cada vez mais mortíferas e a não menos aterrorizante produção de robôs assassinos. Esta situação impõe a necessidade de que sejam desenvolvidos mecanismos de controle da superinteligência artificial e dos sistemas inteligentes em geral. É preciso que no desenvolvimento da superinteligência artificial seja incorporado o princípio do bem comum em todos os projetos de inteligência artificial de longo prazo. Esta é uma tecnologia única que precisa ser desenvolvida exclusivamente para o bem comum da humanidade. Esta é a nossa opinião e a opinião de muitos dos cientistas diretamente envolvidos no desenvolvimento desta tecnologia. Recentemente, a União Europeia deu um grande passo, ao estabelecer regras, as primeiras do mundo, sobre como as empresas podem usar a inteligência artificial. Agora nós vamos abordar os riscos políticos, econômicos e sociais da inteligência artificial. Primeiro vamos falar dos riscos políticos. O primeiro risco político diz respeito ao controle de populações, autoritarismo e vigilância em massa. Governos podem usar a inteligência artificial para monitorar cidadãos, ampliando práticas de vigilância em massa e reduzindo liberdades civis. Regimes autoritários podem usar a inteligência artificial para vigilância em larga escala, com base no reconhecimento facial, análise preditiva de comportamento, para eliminar dissidências e controlar populações. Este é o primeiro risco político. Outro risco político diz respeito à manipulação da opinião pública, desinformação e manipulação eleitoral. Algoritmos e inteligência artificial generativa podem criar desinformação, fake news e propaganda automatizada. Isso já está acontecendo, afetando processos democráticos e eleições. A inteligência artificial facilita a criação e disseminação de controle desinformativo hiperrealista, como deepfakes, que podem interferir em processos eleitorais e manipular a opinião pública. Outro risco político diz respeito à erosão da confiança nas instituições democráticas. A desinformação gerada por inteligência artificial contribui para a polarização e fragmentação da opinião pública, corroendo a confiança nos processos democráticos e instituições democráticas. Nós aqui no Brasil e em várias partes do mundo já estamos sentindo esses efeitos. Outro risco diz respeito à concentração de poder. Países ou corporações que dominam a inteligência artificial podem impor dependência tecnológica a outras nações, gerando desequilíbrios geopolíticos. O desenvolvimento e controle da inteligência artificial tendem a estar nas mãos de um pequeno número de grandes corporações e governos, o que pode exacerbar a desigualdade e limitar a diversidade das aplicações de inteligência artificial. Outro risco político da inteligência artificial diz respeito ao uso como armas autônomas. A militarização da inteligência artificial pode levar a novas formas de conflito, inclusive com sistemas bélicos que tomam decisões sem controle humano direto. E, finalmente, como risco político, nós temos o aumento da corrida armamentista. Países podem se envolver
em uma corrida armamentista de inteligência artificial, acelerando o desenvolvimento de tecnologias com consequências potencialmente prejudiciais para a segurança global. Esses são, portanto, meus amigos, os riscos políticos do uso da inteligência artificial. Agora vamos falar dos riscos econômicos. Primeiro risco econômico diz respeito ao desemprego tecnológico. A automação e robótica inteligentes podem substituir milhões de empregos, sobretudo em setores de rotina, transporte, serviços e indústria. A automação impulsionada pela inteligência artificial pode levar à perda de empregos, especialmente para trabalhadores pouco qualificados, embora também possa criar novas oportunidades de empregos. Outro risco econômico diz respeito ao aumento da desigualdade econômica e social. Quem controla a tecnologia e os dados concentra poder, renda e poder, ampliando a diferença entre elites tecnológicas e trabalhadores comuns. Os benefícios da inteligência artificial podem ser distribuídos de forma desigual, favorecendo corporações e indivíduos ricos e ampliando a disparidade de renda da população. Outro risco econômico da inteligência artificial diz respeito à dependência da sociedade de grandes empresas de tecnologia, como já está acontecendo no momento. Monopólios digitais podem limitar a concorrência e encarecer o acesso às soluções de inteligência artificial. Outro risco econômico diz respeito à dependência excessiva da sociedade em relação à inteligência artificial. A confiança exagerada em sistemas de inteligência artificial pode resultar na perda de habilidades humanas, como criatividade e pensamento crítico, além de introduzir vulnerabilidades em sistemas econômicos críticos. Outro risco econômico importante diz respeito aos riscos de instabilidade financeira. O uso da inteligência artificial em mercados, sobretudo os financeiros, com o uso de algoritmos associados ao comércio, ao crédito e aos seguros, pode criar vulnerabilidades, crises rápidas e difíceis de conter, como ocorreu em 2008. Uma das causas da crise de 2008 foi o uso da inteligência artificial no sistema financeiro. Outro risco econômico diz respeito ao impacto no comércio global. Políticas comerciais disruptivas, como os tarifatos do governo Trump, em um mundo com inteligência artificial, podem introduzir riscos econômicos imprevisíveis e romper com sistemas estabelecidos. Outro risco econômico diz respeito aos desafios regulatórios e de conformidade. A falta de estruturas legais, praticamente no mundo todo, há uma falta de estruturas legais adequadas para questões como responsabilidade e propriedade intelectual, criando incertezas e obstáculos para a inovação e investimento. Então, esses são, meus amigos, os riscos econômicos da inteligência artificial. Agora vamos falar dos riscos sociais. O primeiro risco diz respeito à erosão e violações da privacidade. Porque com a inteligência artificial será possível fazer a coleta e análise massiva de dados pessoais que podem expor indivíduos à vigilância abusiva e manipulação de comportamento. A inteligência artificial frequentemente coleta e analisa grandes volumes de dados pessoais, com o aumento da vigilância abusiva e uso indevido de informações sensíveis. Outro risco social diz respeito à discriminação algorítmica. Sistemas de inteligência artificial podem reproduzir ou amplificar preconceitos, como preconceitos raciais, de gênero, presentes nos dados de treinamento de recursos humanos, levando a resultados discriminatórios em áreas como contratações, empréstimos e aplicação da lei. Outro risco social da inteligência artificial
diz respeito à perda de autonomia e conexão humanas. A crescente delegação de decisões críticas para máquinas pode reduzir o poder de escolha das pessoas. A dependência crescente de interações mediadas por inteligência artificial pode diminuir a empatia, habilidades sociais e conexões humanas genuínas. Outro risco social diz respeito à exclusão digital. A desigualdade no acesso e na capacidade de usar inteligência artificial pode marginalizar ainda mais comunidades desfavorecidas, exacerbando divisões sociais existentes. Outro risco social diz respeito aos impactos culturais e cognitivos. O excesso e dependência da inteligência artificial pode afetar a forma como pensamos, aprendemos e interagimos socialmente. Outro risco social diz respeito à segurança digital. A inteligência artificial pode ser usada para criar cyberataques mais sofisticados, deepfakes, como fake news em larga escala e fraudes difíceis de detectar. Outro risco social diz respeito às consequências não intencionais da inteligência artificial. A complexidade e opacidade de alguns sistemas de inteligência artificial podem levar a comportamentos inesperados ou decisões com impactos negativos, imprevistos em indivíduos ou na sociedade como um todo. Para evitar os riscos, agora nós vamos falar do que fazer para evitar os riscos políticos, econômicos e sociais. Vamos começar do que fazer para evitar os riscos políticos da inteligência artificial. Na nossa opinião, a partir de pesquisas que nós realizamos, nós constatamos o seguinte, que para evitar os riscos políticos da inteligência artificial, seria, primeiro, criar leis que limitem o uso abusivo da inteligência artificial em vigilância, propaganda política e manipulação da opinião pública. Então é preciso criar leis para regular a utilização da inteligência artificial. Outra medida seria estabelecer políticas de responsabilidade legal para danos causados por sistemas de inteligência artificial. Então é importante que haja uma responsabilização, por exemplo, das redes sociais e dos autores de danos causados com o uso da inteligência artificial. Outra medida seria implementar políticas como a adotada pela União Europeia, que classificam sistemas de inteligência artificial por nível de risco e impõem requisitos rigorosos para aplicações de alto risco, buscando estabelecer regras claras para o desenvolvimento e uso da inteligência artificial, focando em riscos e proteção de direitos fundamentais. Outra medida seria exigir que os algoritmos usados em serviços públicos ou eleições sejam auditáveis e explicáveis. Outra medida seria, no sentido de evitar os riscos políticos, seria desenvolver sistemas de certificação independentes para avaliar a conformidade com padrões éticos e de segurança dos sistemas de inteligência artificial. Outra medida para evitar riscos políticos seria criar autoridades nacionais e internacionais para monitorar o desenvolvimento e implantação de inteligência artificial. Isso é absolutamente necessário. Criar uma instituição que esteja voltada para monitorar o desenvolvimento e implantação da inteligência artificial em cada país e globalmente. Outra medida para evitar os riscos da inteligência artificial seria facilitar diálogos globais através de organizações como a ONU, para estabelecer padrões e práticas que garantam que a inteligência artificial beneficie a humanidade como um todo. Outra medida para evitar os riscos políticos da inteligência artificial
seria desenvolver normas internacionais harmonizadas para a inteligência artificial, através de organizações como a ISO, OECD e ONU. Outra medida importante para evitar os riscos da inteligência artificial seria criar fóruns para intercâmbio de conhecimentos e experiências entre países sobre inteligência artificial. Outra medida consistiria em estabelecer acordos para regular a exportação de tecnologia de inteligência artificial sensíveis. Outra medida importante para evitar riscos políticos da inteligência artificial consiste em estabelecer acordos multilaterais para impedir corrida armamentista em armas autônomas e reduzir desigualdades geopolíticas na tecnologia. Outra medida importante consistiria em garantir que a inteligência artificial seja usada em conformidade com os direitos humanos e a Constituição de cada país. Outra medida para evitar os riscos políticos da inteligência artificial seria garantir que o sistema de inteligência artificial possam explicar suas decisões de forma compreensível. Outra medida também importante para evitar os riscos políticos da inteligência artificial consistiria em implementar protocolos abrangentes de teste antes da implantação de sistemas de inteligência artificial. As duas últimas medidas que nós vamos apresentar para evitar os riscos políticos da inteligência artificial consistiria em estabelecer mecanismos para prevenir usos maliciosos de tecnologia de inteligência artificial e, finalmente, como última medida que nós estamos propondo, consistiria em manter sistemas de supervisão para detectar e corrigir problemas emergentes. Portanto, meus amigos, o conjunto de medidas que nós entendemos como fundamentais para evitar os riscos políticos do uso da inteligência artificial são essas que acabamos de apresentar. Dá para perceber claramente que nós procuramos responder a todas as ameaças que efetivamente a inteligência artificial poderia produzir no campo político. E essas medidas são absolutamente necessárias. Sem elas, estaremos perdidos. Estaremos à mercê da desordem política em termos nacionais e internacionais. Como evitar os riscos econômicos da inteligência artificial? É o que nós vamos falar agora. Devemos, como primeira medida, adotar políticas tributárias justas sobre grandes empresas de tecnologia para financiar programas sociais de inovação. Então, é importante que essas empresas de tecnologia sejam tributadas, que seja constituído um fundo para financiar programas sociais e de inovação. Programas sociais devido aos riscos que quando nós formos abordar os riscos sociais, nós vamos perceber a importância de dispor desse fundo baseado na tributação das grandes empresas de tecnologia. Porque um dos problemas que a inteligência artificial vai provocar vai ser o desemprego em massa. Então é necessário que hajam programas sociais que possam lidar com essa questão. E além do desemprego, é a questão da requalificação da mão de obra, no sentido de que a mão de obra ela esteja habilitada a lidar com o sistema de inteligência artificial. Quanto à questão, esse fundo também deveria ter como objetivo financiar a inovação em todas as áreas da atividade humana, com o uso da inteligência artificial.
Outra medida importante para evitar os riscos econômicos da inteligência artificial consistiria em investir em educação e treinamento para preparar trabalhadores para a economia da inteligência artificial. Quer dizer, é importante que o sistema de educação em todo o mundo se preparem para preparar trabalhadores para lidar com essa nova tecnologias. Outra medida importante para evitar os riscos econômicos da inteligência artificial consistiria em expandir programas de ciência, tecnologia, engenharia, matemática para preparar a força de trabalho para empregos na economia da inteligência artificial. Os programas de STEM, ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Os trabalhadores eles devem estar preparados nessas áreas, envolvendo em ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Outra medida importante para lidar com os riscos econômicos da inteligência artificial consistiria em investir em educação contínua e capacitação em áreas complementares da inteligência artificial, preparando trabalhadores para novas funções. Outra medida importante para lidar com os riscos econômicos da inteligência artificial consistiria em fortalecer sistemas de proteção social para apoiar trabalhadores em transição com o desenvolvimento de programas de renda mínima básica para populações incapazes de serem absorvidas pelo sistema produtivo. É importante que as pessoas que não têm uma capacidade de ser inserida num sistema baseado no uso das inteligência artificial, que essas pessoas tenham uma proteção social baseada em um programa de renda mínima básica, que as pessoas recebam, por exemplo, uma renda mensal que assegure a sua sobrevivência. Outra medida importante é promover o desenvolvimento de inteligência artificial que aumente as capacidades humanas em vez de substituí-las. Quer dizer, o desenvolvimento da inteligência artificial deveria ser voltada para aumentar as capacidades humanas e não para substituí-las, como vem acontecendo atualmente. Outra medida importante consistiria em apoiar startups, universidades e centros de pesquisas para reduzir dependência de monopólios estrangeiros. No caso específico do Brasil, deveria o governo brasileiro apoiar startups, universidades e centros de pesquisa para reduzir a dependência de monopólios estrangeiros na área de inteligência artificial. Todos os sistemas de inteligência artificial são fundamentalmente desenvolvidos por empresas estrangeiras. Então, é necessário desenvolver a autossuficiência do país também nessa área. Nesse sentido, é importante apoiar startups, universidades e centros de pesquisas. E, finalmente, como última medida, visando evitar os riscos econômicos da inteligência artificial, consistiria em criar mecanismos de controle para evitar manipulação de mercado e crises sistêmicas causadas por algoritmos. Então, é um dos problemas também que precisam ser enfrentados, evitar que algoritmos sejam utilizados para manipular os mercados e provocar crises sistêmicas, como ocorreu em 2008, por exemplo. Uma das causas da crise econômica de 2008, crise global, da grande recessão de 2008, tem a ver com a manipulação dos algoritmos que levaram o sistema à bancarrota em 2008, em que o sistema só sobreviveu graças à ação dos governos no sentido de salvar, por exemplo, os bancos. Grandes bancos em todo o mundo estavam ameaçados de falir e os governos salvaram os bancos que operavam baseados em sistemas de inteligência artificial. Bem,
Agora vamos falar como evitar os riscos sociais da inteligência artificial. Uma primeira medida seria proteger dados pessoais aplicando leis rígidas de privacidade, como a LGPD existente no Brasil, para limitar a coleta e uso indevido de informações. Então é importante que haja uma proteção de dados pessoais aplicando leis rígidas de privacidade. Outra medida para evitar os riscos sociais da inteligência artificial é combater a discriminação algorítmica, implementando auditorias independentes em sistemas de inteligência artificial para detectar e corrigir vieses. Outra medida para evitar os riscos sociais da inteligência artificial consistiria em garantir que decisões críticas nas áreas de saúde, justiça e segurança não sejam tomadas apenas por máquinas, mas com supervisão humana. É importante que, sobretudo nessas áreas de saúde, justiça e segurança pública, as medidas sejam tomadas por máquina, mas com supervisão humana, e não apenas por máquina. Outra medida importante é preparar cidadãos para identificar o que sejam fake news, deepfakes, ou seja, fake news profundos, notícias falsas profundas e manipulação gerada por inteligência artificial. Então é importante preparar o cidadão para lidar com esses problemas. Outra medida para evitar os riscos sociais é fortalecer defesas contra ataques digitais potencializados por inteligência artificial. Outra medida é implementar sistemas de documentação que rastreiem os dados de treinamento e processo de desenvolvimento de recursos humanos. Outra medida importante é garantir que as equipes de inteligência artificial incluam diversas perspectivas étnicas, de gênero e culturais, utilizando dados de treinamento que representem adequadamente a diversidade da população. Isso para evitar a discriminação de sexo, de gênero e racial. Outra medida para evitar os riscos sociais da inteligência artificial consistiria em melhorar a interpretabilidade do sistema de inteligência artificial para permitir auditoria e compreensão de suas decisões. Promover conjuntos de dados diversificados e equipes multidisciplinares no desenvolvimento de inteligência artificial para reduzir vieses. Outra medida importante seria desenvolver programas de alfabetização midiática e digital para capacitar as pessoas a criticamente avaliar informações e interagir com tecnologias de inteligência artificial. E, finalmente, como última medida que estamos sugerindo para evitar os riscos sociais da inteligência artificial, consistiria em desenvolver programas educacionais para ajudar o público a entender e interagir com tecnologia de inteligência artificial. Então, por exemplo, não só o sistema de ensino do país, mas os meios de comunicação deveriam ser utilizados no sentido de ajudar o público a entender e interagir com tecnologia de inteligência artificial. E agora, meus amigos, vamos às conclusões de nossa apresentação. Pelo que acabamos de expor, a inteligência artificial é uma tecnologia transformadora, com potencial para revolucionar diversos setores de atividade humana, mas também apresenta riscos significativos nos âmbitos político, econômico e social, conforme nós apresentamos em detalhes. Os riscos políticos, econômicos e sociais da inteligência artificial não podem ser eliminados por completo. E essa vai ser uma luta constante, no sentido de fazer frente a esses riscos. Mas podem ser reduzidos
ao longo continuamente e controlados com ações coordenadas entre governos, empresas, instituições de pesquisas e a sociedade civil organizada. A inteligência artificial oferece oportunidades transformadoras, mas também apresenta riscos significativos que exigem atenção imediata e coordenada. É crucial que governos, indústria, academia e sociedade civil trabalhem juntos para desenvolver e implementar políticas e estratégias que maximizem os benefícios da inteligência artificial enquanto evitam seus riscos. O futuro da inteligência artificial não é pré-determinado, meus amigos. Ele será moldado pelas escolhas políticas e éticas que fizemos hoje. Evitar riscos exige um equilíbrio entre inovação e regulação. Então é preciso que haja um equilíbrio entre a inovação que se processa no campo da inteligência artificial e a regulação para evitar os riscos que essas inovações propiciam. A inteligência artificial deve ser desenvolvida de forma ética, respeitando valores e direitos fundamentais. Deve ser inclusiva, reduzindo desigualdades e não ampliando. Deve ser transparente, ou seja, deve ser explicável e auditável. E deve ser sustentável, porque deve estar voltada ao bem-estar coletivo. Em resumo, a inteligência artificial é uma ferramenta poderosa, mas sem regulação, ética e participação social, ela pode aumentar a concentração de poder, gerar novas formas de exclusão e comprometer valores democráticos. Portanto, meus amigos, é isto que eu tinha lhes falar, lhes apresentar sobre a inteligência artificial, seus riscos políticos, econômicos e sociais e como evitá-los. Espero que tenha sido esclarecedora a nossa apresentação, mas eu gostaria de fazer referência às publicações que nós utilizamos, que nós consultamos em nossas pesquisas, que há muitos anos que estamos realizando nessa área, começando com um artigo que nós publicamos, cujo título é Como funciona a inteligência artificial e seus softwares e algoritmos inteligentes. Isso está disponível no site do linkedin.com. Outro artigo de nossa autoria, que nós consideramos para efeito da nossa apresentação, o título do artigo é A Inteligência Artificial na Conquista Humana do Espaço, Suas Outras Aplicações e Seus Riscos. Isso está disponível também no linkedin.com. Outro artigo de nossa autoria, Não há motivos para comemorar o Dia Mundial do Trabalho, devido, sobretudo, ao desemprego em massa provocado pelo uso da inteligência artificial. Esse artigo, Não há motivos para comemorar o Dia Mundial do Trabalho, está disponível no site do linkedin.com. Outro artigo de nossa autoria é Inteligência Artificial e sua utilização na engenharia, que está disponível no site do linkedin.com. Outro artigo também de nossa autoria, A Guerra Cibernética como Arma de Guerra Moderna. Isso está disponível no site do academia.edu. Pesquisamos também o artigo publicado pelo Fórum Setorial, cujo título é O Impacto da Inteligência Artificial sobre a Sociedade. Isso está disponível no site do Fórum Setorial.senac.br. Pesquisamos uma outra fonte, um outro artigo, foi publicado pela Pós-PUC PR Digital. Conheça 6 riscos da inteligência artificial. Isso está disponível no site pós-digital.pucpr.br. Pesquisamos também um artigo publicado pela Dimensa, Impactos da Inteligência Artificial na Economia Global,
está disponível no site Impactos da Inteligência Artificial na Economia Global.htm. Pesquisamos também uma publicação de Lucas Villalta. O título do artigo de Lucas Villalta foi Impactos Estruturais da Inteligência Artificial na Democracia e nos Direitos Humanos. Jornal da USP. Isso está disponível no site jornal.usp.br. Pesquisamos também um outro artigo, cujo título é Impactos Econômicos da Inteligência Artificial, que foi publicado pelo MBC, Movimento Brasil Competitivo. Está disponível no site mbc.org.br. Pesquisamos também o artigo Inteligência Artificial, Riscos, Benefícios e Uso Responsável. Isso foi publicado pela Cielo Brasil e está disponível no site cielo.br. E finalmente, a última publicação que nós consideramos para efeito da nossa apresentação foram os 15 maiores riscos da inteligência artificial. E isso foi publicado por Bernard Marr e isso está disponível no site forbes.com.br. Portanto, meus amigos, é isso que eu tinha a lhes apresentar sobre este tema da maior relevância, da maior importância para o futuro da humanidade, diante dos riscos que representa a inteligência artificial. Espero que tenha sido esclarecedora a nossa apresentação e finalizo deixando um abraço fraternal para todos.